Nos últimos capítulos da novela Um Refúgio para o Amor, você verá. Julieta sofre um acidente grave que impede a sua fuga e passa meses em um hospital público. Ela acaba perdendo uma perna, mas quem sofre mesmo é Clara, que descobre que tem um tumor maligno no cérebro. Sem dinheiro, as duas são obrigadas a fazer o que podem para sobreviver. E completamente louca e arrependida de seus crimes, Rosilena finalmente revela a Luciana que há 5 anos ela e Clara sequestraram seu bebê e o jogaram no lixão próximo à clínica, onde ela deu à luz. E não para por aí. Patrício decide fazer uma nova cirurgia na coluna com um médico renomado. Vamos ver. Luciana implora para que o rapaz não se opere por causa dos altos riscos do procedimento, mas ele insiste e acaba morrendo. Na mansão dos Torreslanda, Luciana vai ao quarto de Rosilena, que está totalmente transtornada. Ela diz chorando que foi a responsável por tirar os filhos da moça. Ela revela que está no inferno por causa disso e não aguenta mais tanta culpa. Luciana se enche de raiva e quer saber onde está a criança. Ela atira a megera no sofá, mas ela continua pedindo a Deus e a Luciana perdão pelos seus atos. Luciana se desespera, mas não consegue tirar nenhuma informação da sogra. Enquanto isso, no escritório, Rodrigo pergunta ao pai como está sua mãe. E Maximino conta que ela está muito mal. Mas o rapaz diz que conhece muito bem a mãe que tem e acha que ela está exagerando. Mas Maximino diz que dessa vez é diferente, pois está sentindo as consequências de tudo o que fez. E apesar de tudo, ele ainda a ama. Maximino revela que se apaixonou no primeiro momento em que a viu e nunca vai deixar de estar ao lado de sua companheira de vida. Nesse meio tempo, Jorge liga para Maximino para contar que conseguiu localizar o Dr. Eliseu, especialista em reabilitação e operação da coluna, um especialista internacional conhecido. Ele conta que o médico está no México e disposto a operar Patrício, mas avisou que as probabilidades do garoto voltar a caminhar são mínimas. Enquanto isso, no quarto da Rosilena, Luciana continua tentando fazer a megera falar. Ela perde a paciência e agarra a mulher gritando: Onde está meu filho? Onde está meu filho? Rodrigo chega apavorado com a gritaria e fica sabendo o que aconteceu com a criança. Rosilena se ajoelha pedindo perdão. Rodrigo não acredita que a mãe tenha sido capaz de fazer isso de novo. Na cidade, Patrício encontra um sujeito que supostamente é pai de Mateu. Ele se apresenta como irmão de Rodrigo e diz que está ali para conhecer o garoto. Porém, o sujeito inventa uma desculpa e diz que o filho não está. Enquanto isso, na mansão, Rodrigo é que sacode a mãe, querendo saber onde está seu filho. Finalmente, ela conta que foi Clara quem levou a criança. E num restaurante chique qualquer da cidade, Clara finalmente assina os documentos e comemora. No interior, Madalena, Violeta e Procópio estão participando da leitura do testamento de Aquiles. Madalena está de saco cheio e não sabe o que ela e a filha estão fazendo ali. O tabelião continua lendo o testamento do fazendeiro e a mulher descobre que ele deixou todos os seus bens para sua filha e para a mãe dela.
Madalena se surpreende, mas Violeta sente carinho pelo pai falecido. Nesse meio tempo, Patrício continua insistindo em conhecer Mateu e pede ao jornaleiro para levá-lo ao local exato onde ele encontrou a criança há 5 anos. E na casa dos Torreslandas, Luciana grita desesperada. Rodrigo tenta acalmá-la, dizendo que ele também se sente igual a ela, e diz que a Megera está completamente louca. Ele tenta defender a mãe, mas Luciana grita: Rodrigo, parece que você já se esqueceu do que ela fez. Eu vou embora. Rodrigo sai correndo atrás da Luciana e as empregadas acabam vendo a discussão. No quarto, Maximino, com toda a paciência, diz à esposa que eles vão voltar a ver a neta. Mas ela diz que isso não tem importância diante da verdade que acabou de confessar e diz que sabe que perdeu o Rodrigo para sempre. Alguns minutos depois, Patrício chega com o homem ao local onde o bebê foi encontrado. É um depósito de lixo próximo à clínica onde Luciana deu à luz. Rodrigo tenta evitar que Luciana vá atrás de Clara, dizendo que é melhor que ele fale com a Bruaca. O rapaz argumenta que se ela enfrentar Clara, vai ser pior, mas Luciana está disposta a tudo e não quer nem saber. Paz chega e interrompe a discussão. Luciana conta à mãe que foi Rosilena e Clara que roubaram seu filho. Luciana está enlouquecida e quer ir atrás de Clara. Mas Paz manda Rodrigo resolver e segura Luciana em casa. Nesse meio tempo, finalmente Patrício consegue encontrar Mateu e se apresenta ao menino como irmão do amigo do garoto. Enquanto isso, em seu apartamento, Rodrigo está bebendo novamente. Clara chega e ele convida ela para tomar uma bebida para brindar a personalidade dela e diz: Quero brindar contigo pela mulher mais perversa, mais maligna, por uma mulher que não merece nem o ar que respira. Brindo a ti, Clara, a pessoa mais detestável que existe na face da terra. E a burra resolve levantar a mão para dar um tapa nele. Ele a pega e dá uma gravata nela e pergunta onde está seu filho, pegando Clara pelo pescoço e sacudindo sua cabeça com força. Ele revela que Rosilena contou a verdade e quer saber onde está seu filho, mas Clara apenas sorri. Enquanto isso, o menino Mateu continua encantando Patrício na sua humilde residência. Com calor, o garoto tira o moletom e Patrício reconhece a medalha que a criança carrega no peito. Patrício está emocionado e seus olhos se enchem de água. O pai postiço da criança, conta que, quando o encontrou, ele já estava usando a joia. O rapaz então revela que foi ele quem deu aquela medalha ao menino quando ele nasceu. O menino não entende nada e pergunta ao pai se o que Patrício está dizendo é verdade. O rapaz resolve contar que ele é irmão do pai do garoto e tio do menino. Os pais adotivos concordam em contar a verdade. E no apartamento de Rodrigo, o bicho está pegando fogo. Sem largar o pescoço da Clara, ele continua gritando e exigindo explicações. Mas a falsa diz que era só o que faltava, a essa altura do campeonato, ele levantar falsas acusações contra ela. E diz que Rosilene está completamente louca. O engenheiro diz que sabe que a mulher é capaz disso e muito mais. Clara conta.
Tua mãe me passou para não me divorciar de você e disse que se eu fizesse isso, eu ia pagar muito caro. Brígida, só para variar, escuta tudo atrás da porta. Neste meio tempo, no casebre, pobre da periferia, Mateu fica sabendo de toda a verdade, inclusive que sua mãe se chama Luciana. O pai do garoto diz que, se ele quiser, pode ir com Patrício para conhecer seus verdadeiros pais. O menino topa e o rapaz se emociona ainda mais e abraça carinhosamente a criança. O que não está nada carinhosa é a discussão entre Clara e Rodrigo. Ela manda ele não abusar por ser o pai de sua filha e avisa que vai processar toda a família por calúnia, começando com uma nota sobre o assunto da família em sua revista. Rodrigo perde a linha e ataca a mulher fisicamente. O pau come solto. Luciana chega bem na hora e diz: agora o Rodrigo vai ter que segurar a onda com duas mulheres e as duas estão muito furiosas. Ele manda Luciana ficar de boa e se acalmar. Ela pede para conversar sozinha com Clara e Rodrigo sai. E como não consegue segurar a língua, Clara dispara sorrindo. Olha só, nada mais do que a doméstica ofendida. Mas Luciana enche o peito e diz: agora sim, Clara, a mim você vai dizer a verdade. Onde está meu filho? Mas Clara apenas sorri e senta-se calmamente no sofá e responde: olha, doméstica, uma coisa é eu aturar as reclamações de Rodrigo e outra é aturar as tuas. Se voltar a me acusar, vou te processar por calúnia e difamação. Não tenho ideia de onde está o seu queridinho filho e já disse isso para Rodrigo. Luciana não se conforma, grita e diz que Rosilena contou a verdade e arranca a Clara do sofá, gritando que acha bom ela abrir a boca e logo. Sorrindo, Clara diz que a sogra sempre foi louca e ela deve ter escondido a criança e esquecido. Brígida chega e desmascara Clara, dizendo que a mulher sabe muito bem onde está a criança, pois achou a pulseirinha do hospital do bebê em uma de suas bolsas. Luciana reconhece a etiqueta e encara sua rival. Enquanto isso, Jana chega à mansão e Matilde diz que sua mãe está mal. A moça diz que está ali apenas para pegar o resto de suas roupas e que está muito feliz por estar vivendo seu romance com Lourenço e não quer mais sofrer pelas maldades da família. No apartamento, Clara não dá o braço a torcer e manda Luciana guardar bem a pulseira de identificação do filho, pois esta é a única recordação que ela terá dele. E Luciana enche de tapa a cara de Clara e diz: agora você vai apanhar. Ela cai no sofá, mas continua rindo e diz: veja, infeliz, a dor das tapas já passou. O que me dá pena é a dor que você sente por não saber se seu filho está vivo ou morto. E parte para cima de Luciana, que revida e a coloca para correr. Rodrigo aparece e diz que vai atrás da mãe de Clara, enquanto Luciana grita desesperada. Brígida tenta acalmá-la, mas a moça não aceita. Nesse meio tempo, Jana vai ver como está sua mãe. Jana se assusta com o nível de demência de Rosilena, que continua dizendo que perdeu tudo por amor a seus filhos e à família. A moça diz que está ali apenas para se despedir
e avisa que nunca mais volta naquele lugar. E completa: para mim, você está morta. E a louca continua pedindo perdão a Deus pelos seus atos. Alguns minutos mais tarde, Rodrigo retorna ao apartamento dizendo que não consegue deter Clara. Luciana mostra a pulseira de identificação do hospital e grita: encontre-a, Rodrigo! Encontre essa mulher! Nesse meio tempo, Clara entra em contato com seu comparsa e com Julieta, dizendo que eles precisam ir embora do país imediatamente. No apartamento, Rodrigo assegura a Luciana que Clara vai pagar tudo o que fez, não importa onde ele tenha que chegar. Luciana lembra que ela é a mãe da filha dele, mas ele responde que se ela pensa que isso poderá detê-lo, está completamente equivocada. Ele pede que Luciana não saia do apartamento e pede à empregada que cuide dela. Brígida revela que teve a ver com algumas maldades que Clara fez, mas pede perdão e espera que a pulseira de identificação que lhe deu demonstre suas boas intenções, completando que não sabia que a patroa havia feito isso com a criança. Minutos depois, totalmente sem esperanças, Luciano está rezando e pedindo pelo filho, quando sente uma pequena mãozinha em seu ombro. É Mateu que chega com Patrício. Luciano abraça o filho e não acredita em um tamanho presente como aquele. O papeleiro mostra a medalhinha que encontrou no pescoço do bebê quando o recolheu do lixo. Os dois se abraçam e Patrício se emociona. Enquanto isso, no aeroporto, Clara está brigando com a atendente, tentando provar que o código de reserva das passagens é verdadeiro. Mas a moça diz que sim, porém não está no nome dela. Ela conta que as passagens foram compradas por outra pessoa chamada Mico Caçador. A garota responde que o homem, inclusive, já está na sala de embarque. Desesperada, Clara diz que ela deveria estar com ele e manda a recepcionista encontrar o sujeito. Julieta chega e fica sabendo que nem ela nem a filha estão registradas como passageiras e não podem embarcar. Julieta fica indignada e vai atrás do sujeito. Ela diz que o avião precisa ser detido. Enquanto isso, no apartamento, Mateu se despede do pai e diz que o ama muito, apesar dele ser o pai adotivo. Rodrigo chega acompanhado da filha e quer saber o que está acontecendo. Luciana conta que Patrício conseguiu localizar Mateu e revela que o garoto é filho deles. Rodrigo fica surpreso, abraça o menino e celebra o encontro dos dois. Finalmente, Rodrigo, Luciana e as crianças estão juntos novamente. No aeroporto, Julieta e Clara tentam resolver a situação. Na escada rolante, indo para o embarque, a calça da Julieta enrosca nas engrenagens da escada e ela despenca lá de cima, gritando pela filha. Clara se desespera com a queda da mãe e minutos mais tarde, no apartamento, com toda a família reunida, Patrício conta que o médico especialista em coluna está no México e tem consulta com ele no dia seguinte. E ele diz que está disposto a se operar novamente e não importa os riscos. Luciana leva o filho para ver o quartinho do bebê que ela tinha decorado
e conta que esteve esperando por ele por 5 anos. O garoto está preocupado com seu pai adotivo, mas ela explica que o menino poderá ver o homem sempre e quando quiser. Finalmente, o menino chama Luciana de mamãe. Patrício encontra Luciana na empresa e quer saber se agora ela está feliz. Luciana diz que sim e conta que é feliz por causa dele, pois o rapaz conseguiu devolver seu filho. Ele conta que vai se operar novamente da coluna no dia seguinte. Luciana fica sabendo que a cirurgia é perigosa, mas ele diz que quer arriscar a si mesmo. Luciana implora para que ele desista e diz que o rapaz é muito importante para ela. Luciana agradece, mas revela que não é só preocupação, é também carinho e revela que o quer muito bem. Mas ele diz que não desiste e vai voltar a caminhar. Segundos depois, Rodrigo chega e diz a Luciana que, afinal, são uma família e pede que os dois tentem novamente. Patrício vê a cena e sai triste. Já em casa, ele vai falar com a mãe e ela o benze. Matilde também vem se despedir do garoto. Rosilena chora muito. Alguns minutos depois, Maximino e Rodrigo estão esperando o rapaz para acompanhá-la ao hospital. E por falar em hospital, Julieta, que se quebrou toda na queda da escada rolante do aeroporto, está gritando de dor e deixando Clara cada vez mais atordoada. A maluca abre a porta do quarto e grita pela enfermeira. Julieta insiste em procurar o comparsa, mas Clara já se deu conta de que as duas caíram em um golpe, pois a moça descobriu que o escritório do cara é falso. Clara conta que já falou com o advogado e ele vai se encarregar de tudo. Mas Julieta quer saber como elas vão pagar o profissional do hospital. Clara diz que está contando com o dinheiro que a mãe tem na conta, mas ela diz que no seu dinheiro ela não vai tocar. A enfermeira chega e as duas apavoram a coitada com tanta gritaria. Algumas horas mais tarde, em outro hospital, Maximino, Rodrigo e Luciana estão ansiosos aguardando o final da cirurgia de Patrício. Constança e Melissa também estão no local junto com Jana e Lourenço. O cirurgião chega e conta que Patrício não resistiu à cirurgia. A família cai em desespero total. Segundos depois, Luciana liga para seu pai e conta que Patrício faleceu. Ele se comove com o sofrimento da filha. No hospital, ninguém se conforma. Aldo chega e não entende nada, mas Constança conta que seu primo faleceu. Aldo vê a família destruída e sofre mais ainda com o sofrimento de todo mundo. Na residência dos Torreslanda, Rosilene está na capela quando recebe a notícia de Matilde. Ela surta e se atira no chão, se arrastando até o pequeno altar. Rosilena cai em prantos. Já em casa, Luciana diz que nunca conseguirá ser realmente feliz, pois quando recuperou o filho, perdeu o amigo. Rodrigo está simplesmente inconsolável. Ela pega o rosto de seu amor com todo o carinho e finalmente os dois se beijam novamente. Na mansão, a tristeza tomou conta de Maximino. Mesmo assim, ele tenta consolar a mulher, mas Rosilena culpa o esposo por tudo o que aconteceu a seu filho,
inclusive quando autorizou a viagem na qual o rapaz se acidentou. Ele tenta argumentar que a cirurgia foi uma escolha do filho, mas ela grita: era o que você queria, colocar nosso filho de pé novamente para aplacar a sua consciência. Você convenceu de que ele poderia voltar a caminhar, mesmo sabendo que isso era impossível. E agora ele morreu. Maximino chora ao ver o estado mental de sua esposa. Ele se senta no chão com ela e a abraça carinhosamente. Algumas semanas depois, Luciana recebe a visita de Matilde. Ela ainda não está conformada com a morte de Patrício. A mulher dá a ela uma carta escrita pelo rapaz no dia anterior à cirurgia e explica que ele pediu que fosse entregue se algo acontecesse. Matilde resolve revelar o grande segredo de Patrício e diz que ele se apaixonou pela moça quando a viu pela primeira vez. E no hospital público, Clara discute com o advogado, dizendo que já fazem 3 semanas que estão procurando o sujeito que roubou elas e nada de resultados concretos. O médico vai ver Julieta e diz que vai ter que voltar a operá-la, pois estão tentando salvar sua perna. A mulher tem um ataque de nervos. Clara não acredita, mas o médico diz que precisa falar com ela. A moça diz que não está de acordo com a cirurgia e quer uma segunda opinião. Mas não é sobre isso que ele quer falar. O médico avisa a metida que as dores de cabeça que ela anda sentindo não são normais e sugere que ela faça alguns exames neurológicos. Mas Clara diz que sua dor de cabeça se deve ao fato de que ela foi roubada e a deixaram na rua. De qualquer forma, o médico diz que vai deixar a requisição dos exames e pede que ela não deixe de fazer. Nesse meio tempo, Luciana lê a carta de Patrício. A cada linha, uma lágrima derramada, principalmente quando ela descobre a intensidade do amor que ele tinha por ela, desde o primeiro dia em que a conheceu. Ele se despede dizendo que, onde quer que esteja, estará sempre com ela, protegendo-a e amando-a por toda a eternidade. Alguns dias se passam. Rodrigo e Luciana chegam ao alto da montanha e fazem uma homenagem ao falecido Patrício. E de lá, eles jogam as cinzas do rapaz. Na cidade, Aldo encontra Vicky em uma festa e ela conta que sugou tudo o que pôde de Maximino. E agora sua porta está fechada para ele, desejando que o homem se preocupe apenas a cuidar de sua esposinha. Ela conta que sabe muito bem que ele também tirou um bom dinheiro do tio, mas o rapaz explica que só ganhou o que mereceu. Quando o rapaz está começando a se engraçar para o lado da ex-manicure, o atual namorado da Vicky aparece. Ela diz que ela e Aldo são muito bons amigos e fizeram grandes negócios juntos. Segurando a mão do rapaz, ela diz que está apresentando o seu gatinho. Nesse meio tempo, Clara, que não consegue deixar de ser muito mal-humorada, chega ao consultório médico e quer saber o que o doutor tem a dizer sobre sua mãe para chamá-la o mais rápido possível. O doutor revela que, na verdade, é para falar com ela e conta que a moça tem um tumor no cérebro. Clara cai na risada e não acredita no diagnóstico, chamando o doutor de imbecil e lembrando
que quem está doente é sua mãe. O médico mostra as radiografias e diz que o estado dela é muito grave. O doutor explica que poderia tentar uma cirurgia, mas possivelmente ela não sobreviveria. Ela, ele explica ainda que com o tempo ela vai perder suas faculdades mentais, a visão, a fala e a memória. O médico aconselha a começar um tratamento bastante agressivo e doloroso com as radiações e Clara pega os exames e rasga. Chorando sem parar, ela não se conforma com esse resultado. Rosilena está cada vez mais pirada. Agora ela está sentada no chão, olhando insistentemente para uma pintura de Cristo crucificado. Padre Honesto chega e fica apavorado com o estado da Rosilena, que se imagina no escuro, rodeada de velas acesas. A médica explica que o estado dela é grave, é quase esquizofrênico. Padre Honesto insiste em conversar com ela e Maximino deixa o sacerdote à vontade, como se esta fosse uma das únicas oportunidades de chamá-la para a realidade. Rosilena tem feridas nas palmas das mãos que estão sangrando. Isso tudo ao olhar dela. O sacerdote dá o perdão a todos os pecados dela. E ela parece sair do estado catatônico. 2 anos mais tarde, Clara, que está morando em um condomínio de pobre na periferia, quase careca e passando muito mal com o tratamento agressivo que vem fazendo. Chama pela mãe, que não atende. Mancando, a Julieta chega e diz que já tem o remédio que ela pediu e que diz que, com aquilo, ela jamais vai voltar a sentir dor. Julieta deixa o copo com o remédio e diz que ela deve tomar quando estiver pronta. Clara grita de dor e se olha no espelho. Ela toma coragem e pega o copo deixado pela mãe. Enquanto isso, em seu quarto, Julieta chora lentamente. Ela vai tirando as botas e se enche de tristeza e mágoa quando retira a sua prótese. Nesse meio tempo, no interior, começa o casamento de Luciana e Rodrigo. O casal está acompanhado dos filhos. A cerimônia é típica do local, com direito à banda e tudo mais. Paz chega com o bebezinho recém-nascido de Luciana. Cláudio chega e dá os parabéns à filha e pai diz a Rodrigo que agora sim ele é o homem que Luciana merece. E Cláudio diz que considera o rapaz um filho para ele. Na mansão, vestida de negra, Rosilena, completamente louca, conversa com os fantasmas que a perseguem e reproduz o diálogo que teve com os filhos quando ela teria evitado na sua mente doentia que eles tivessem subido a montanha no dia em que Patrício se acidentou. Sem forças para lutar e completamente destruído com a doença da mulher, Maximino suporta sua loucura e aceita almoçar com ela e com os bonecos que ela colocou à mesa como se fossem seus filhos e com os quais conversa. Matilde assiste tudo e se compadece da situação. No interior, a festa rola solta. Rodrigo e Luciana estão cada vez mais apaixonados. Os avós estão babando o novo netinho. As crianças chegam e dão ao casal uma conchinha do mar. Paz e Linhares chegam e dizem que os noivos precisam acompanhá-los, pois está tudo pronto para a cerimônia de casamento, conforme os costumes do povoado.
Rodrigo e Luciana, acompanhados pelo pajé daquele povoado, seguem os rituais de matrimônio. Luciana diz que seus votos, conforme a língua de origem daquele vilarejo, colocando sua mão no peito de seu amado, e quando ela termina, o rapaz tem uma renda tatuada em seu peito. Ele não entende nada, mas segue adiante, fazendo a mesma coisa que a moça. A mesma coisa acontece com Luciana, que agora carrega uma tatuagem idêntica à do marido, que representa o compromisso de amor que os dois acabaram de jurar. Rodeados por uma natureza exuberante, os dois se beijam apaixonadamente.